Josué, capítulo 12. A lista dos reis derrotados. São esses os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Armon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroê, na borda do ribeiro do Armon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, mar salgado, até Bet-Josimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bassã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maacá, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram ao lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sirom-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tisa, 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara, dos Sidônios, até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A divisão das terras a leste do Jordão.
Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Baçã, até Salcá. Isto é, todo o reino de Og em Baçã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos Refaim sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Jesuritas e Maacatitas, de modo que até hoje continua a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroê, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Amot Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Gibma, Serete Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Esta cidade e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jaza, todas as cidades de Gileade, e metade do território amonita até Aroê, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Baçã, todo o domínio de Og, rei de Baçã, todos os povoados de Jair em Baçã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Salmos 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos.
Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Jeremias, capítulo 6. Jerusalém sitiada. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham sinal em Beit-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição, é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: e busque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas. E você repasse os ramos, cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontro nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. A casa deles serão entregues a outros,
com seus campos e suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem na terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: preste atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleias, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que faz é como o bramido do mar. Vem montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que estão dando à luz. Não saia aos campos, nem ande pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com um choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos convidou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores
e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, a quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram.